Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Marlon, tenho 49 anos e falo aqui do Espírito Santo. Quero evitar divulgar meu nome completo, pois este é um caso muito macabro, que apesar de ter durado apenas alguns dias, foram os piores da minha vida. Guardo comigo o segredo do que vi naquela noite, além do medo e da vergonha de se revelar, porque sei que ninguém acreditaria em mim. Ainda trabalho no mesmo emprego até hoje. Atualmente, sou segurança de uma grande rede de supermercados. Mas sei que não ficarei nesse lugar por muito tempo. Em quase 30 anos de trabalho, já fui designado para diversos locais. Já trabalhei até como segurança de bairro, o pior de todos na minha opinião, já que sofri alguns atentados. Em um deles, quase que perdi a vida, levando 3 tiros em uma troca de tiros. Mas disso a gente se cura. Bala, faca, briga, a gente se cura. Mas do que eu vi naquela noite, acho que nunca vou me curar. Aquela criatura está gravada na minha mente, e nunca vou esquecê-la. Em dezembro de 1998, fui designado para trabalhar como segurança em uma clínica veterinária de cães e gatos. Seria um bom trabalho, se fosse apenas pela clínica, mas nos fundos havia um canil com animais para adoção. Era tranquilo, pois, pensem comigo, quem iria roubar uma clínica veterinária, ainda mais em uma pequena cidade do interior? Eu achava que ninguém, mas algo passou por lá e tive o desprazer de ver aquilo. Eu fazia 3 rondas ao redor da clínica à noite. Aproveitava e seguia até o canil. Depois voltava e me trancava dentro da clínica. Fazia isso porque não havia câmeras de segurança no local, algo que naquela época não era tão comum como hoje em dia. Meu turno começava às 11 da noite e só terminava às 7 da manhã. Em quase 3 anos de trabalho, nunca havia acontecido nada de estranho. Porém, algumas coisas bizarras começaram a ocorrer. Coisas sutis, mas que acabaram se tornando um grande problema. Antes de chegar no relato principal, vou contar algumas experiências que tive nesse mesmo lugar. Eventos ocorridos anos antes, que na época não dei muita atenção, mas que depois ficaram claros como água. Nessas noites, era um lobisomem que rondava aquele lugar, e acho que o bicho até se misturava com os cães. Em abril de 1999, já fazia alguns meses que eu estava nesse trabalho, e já tinha pegado o jeito, mas em uma noite, vivi uma experiência, digamos um tanto atípica. Eram 2 da manhã. Eu havia acabado de fazer minha segunda ronda da noite. A próxima seria apenas às 4 da manhã. Estava sentada em uma pequena sala ouvindo meu rádio, quando os cães começaram a latir. O que em um canil é comum, claro. Vocês devem pensar o mesmo. E eu também pensei assim na hora. Nem liguei. Depois dos latidos, os cachorros começaram a uivar. Todos eles. Parecia que estavam pedindo socorro. Peguei meu revólver calibre 32 e a lanterna e fui em direção àquele barulho. Já senti o ar diferente aquela noite. Os 10 metros de distância da clínica até o canil me pareciam 100. Os cães uivavam sem parar. Apontei a lanterna lá dentro e não vi nada de diferente. Dei a volta e nos fundos também não havia nada. Mas sabia que algo não estava certo. Olhei para a mata e me senti observado, com medo de algo que eu sentia estar ali. E acho que de fato estava. Fiquei ali com os cães e com o dedo no gatilho o tempo todo. Fosse gente ou outra coisa, iria levar chumbo se chegasse perto de mim. Mas nada ocorreu. Alguns de vocês podem achar isso comum, mas o fato é que isso
Se repetiu por mais 5 ou 6 noites daquela mesma quaresma, terminando logo após essa data. Não dei muita importância na época, achando que era algo normal, assim como a maioria de vocês, apesar da desconfiança que estava. Mas esses eventos se repetiram nos anos seguintes, até que resolvi tirar a prova do que realmente estava acontecendo. E foi aí que tive a pior noite da minha vida. Foi no ano de 2001, perto da quaresma, em fevereiro ou começo de março, algo assim. Os cães, como nos anos anteriores, começavam a latir sempre por volta de 1 ou 2 da madrugada e continuavam por longos e assustadores minutos. Eu saía para ver, mas nunca via nada. Porém, a sensação de estar sendo observado ainda permanecia. Decidi então não vigiar mais dentro da clínica, mas sim do lado de fora. Em uma sexta-feira normal, cheguei para trabalhar às 10h30 da noite. Ainda havia 2 moças na clínica, que aqui chamarei de Kátia e Carla, 2 irmãs. Kátia comentou que um homem estava passando em frente à clínica fazia horas, e já havia me falado sobre ele dias antes. A Carla até brincou, chamando a irmã de paranoica. Eu brinquei com as 2, mas já fiquei desconfiado. Disse a elas que poderiam fechar a clínica e saí dizendo que faria uma ronda, o que não era do meu feitio, pois geralmente esperava ao menos 1 hora antes de fazer a primeira ronda da noite. Mas decidi sair mais cedo, já pensando se algo iria acontecer. Nos fundos do canil havia uma mata alta. Depois dali, só restava uma BR, que passava a uns 2 ou 3 quilômetros de distância. Durante o dia, o lugar era muito bonito, mas à noite era assustador. Fui até lá e decidi subir em uma das árvores. Puxei o 32 da cintura e fiquei ali esperando. Perto das 3 da manhã, algo estranho começou a acontecer. Os cães começaram a latir, muito eufóricos e assustados. Era como se soubessem que estavam em perigo. Pouco depois, ouvi um barulho muito estranho, como um bufado de boi. Algo muito pesado e cansado vinha se aproximando. Eu não consegui ver o que era, mas pelo som me parecia ser algo muito grande e bem pesado. Nessa hora, fiquei com vontade de ligar a lanterna, mas para meu espanto, vi uma silhueta negra se aproximando lentamente. Meu estômago gelou, mas continuei observando. A criatura caminhava devagar, até chegar perto da cerca do canil. No começo, achei que fosse um outro cachorro, mas era enorme, praticamente do meu tamanho, talvez até maior. Para não me restar mais dúvidas, iluminei aquilo com minha lanterna, e naquele momento me faltou o chão. O que eu vi ali era indescritível. Parecia o lobisomem do filme Anjos da Noite. Uma criatura com braços longos, pernas de cachorro, focinho alongado, como um demônio. Pensei no início que fosse uma pessoa fantasiada, mas quando aquilo virou o pescoço e me olhou com um sorriso macabro, percebi que era real. O bicho correu em direção à mata em uma velocidade inacreditável. Depois que vi aquilo, meu corpo inteiro ficou frágil. Quase que caí da árvore. Por sorte, estava entre 2 galhos, o que me salvou. Fiquei ali em choque, apenas observando a mata, a direção da onde aquilo foi. Sabia que a criatura estava por perto, à espreita. Nesse momento, tudo o que eu queria era sair dali são e salvo. Não tive coragem de usar minha arma. Quem já passou por algo assim sabe como é difícil raciocinar. Tudo o que você pensa é em como sobreviver. Passei a noite inteira naquela árvore,
rezando para todos os santos. Não sei por quanto tempo aquela coisa ficou lá embaixo, apenas me esperando. E nem quando foi embora. Só quando o sol começou a aparecer, que pulei da árvore e corri para dentro da clínica, ainda com medo de que aquilo estivesse por ali. Mas aquela criatura já devia estar muito longe, provavelmente, de volta à sua forma humana. Nunca revelei essa história por completo a ninguém, até agora. Lá para 2008, quando assisti ao filme Anjos da Noite, que passou na televisão, quase que tive um infarto quando vi o lobisomem do filme. Era praticamente igual àquilo que vi. Foi a única vez que assisti a esse filme e nunca mais quis ver nada parecido. Bem, nos 3 dias seguintes, os cães continuaram latindo e uivando daquele mesmo jeito, como um sinal de que a criatura ainda estava rondando por ali. Mas no 5º dia, tudo parou. O lobisomem deixou de aparecer. Não sei o porquê, mas algumas pessoas me disseram que quando essas criaturas são vistas, desaparecem daquele local por um tempo, retornando ou não. Eu saí desse emprego em 2005, Sam. E em 2011, essa clínica fechou. Até hoje o local está abandonado. E nunca mais quis voltar lá, nem de dia e muito menos de noite. Não quero ter o desprazer de ver aquela coisa outra vez. Boa noite.